E hoje aqui dentro do estúdio, Lidiane Genski, consultora jurídica, especialista em direito de condomínios, tira dúvidas suas. Você pode mandar sua pergunta sobre esse assunto para o nosso WhatsApp 981352908 com o DDD 12. Lidiane, mais perguntas aqui. Olha só, essa aqui é interessante. O Leandro não fala de onde ele é, mas disse que o apartamento dele pegou fogo e no dia do incêndio o hidrante não estava funcionando. Aí ele quer saber se o condomínio tem que ser responsável pelos danos dele. Então, se realmente for comprovado que o hidrante não estava funcionando e foi uma questão de falta de manutenção do condomínio, o condomínio pode sim ser responsabilizado. Às vezes o condomínio fez a manutenção devida e foi algum erro, não sei, talvez na hora da pessoa aplicar, pegar o hidrante, enfim. Mas se não, é responsabilidade do condomínio, mas tem que ser provado. Tá? Como é que ele deveria fazer isso, né? No caso de ter que provar e depois, se ficar comprovado, como é que ele age? Normalmente, quando tem um incêndio, há uma perícia, inclusive, do seguro. Se ele tem seguro da unidade dele e se o condomínio tem seguro. Então, isso fica constatado documentalmente. Se não, agora, não sei, talvez já tenham arrumado, né? Perdeu a prova, fica difícil de, por exemplo, entrar com uma ação judicial. Mas se não, até a empresa que faz a manutenção pode ser responsabilizada, porque se o condomínio tomou as providências, pediu para ser feita toda a manutenção, tem o AVCB em dia, que é aquele auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é importante, isso está sempre em dia. Agora, se, por exemplo, o AVCB, que esse auto de vistoria não tiver em dia naquela data, daí o condomínio pode sim ser responsabilizado. E para isso ele tem que entrar com uma ação judicial mesmo? Sim, pode tentar falar com o síndico antes, notificar extrajudicialmente. Agora, ele tem que ter realmente uma prova de que no dia o hidrante não estava funcionando, senão judicialmente vai ficar difícil de ele conseguir alguma coisa. O Amarante, ele fala o seguinte, ele é da Bahia. Eu acho que não deveria ter taxa de condomínio. No dia de fazer alguma obra, deveriam apresentar os orçamentos e dividir para todos. Mas é assim que funciona? Para quem não quer ter taxa de condomínio, não pode morar em condomínio. Porque, na realidade, as obras são verbas extraordinárias, não é sempre que são feitas obras. Mas o condomínio tem que pagar a conta, tem que pagar a luz, tem que pagar a água das áreas comuns, tem funcionário da limpeza, da portaria, segurança, tem contratos que são de manutenção obrigatórias como elevador, é obrigatório ter contrato de manutenção de elevador, tem o jardim, tem muitos custos, né? São despesas ordinárias que a gente chama, que são pagos mensalmente e esses valores têm que ser rateados por todos os moradores. Um condomínio passando por essa crise que a gente está enfrentando, com muita gente inadimplente, pode querer cortar alguns gastos, por exemplo, falar assim, vamos parar de usar o elevador, gente, que é o que dá mais custo aqui. Não, o que pode parar de usar o elevador não dá, mas o que muitos condomínios fazem é que alguns elevadores modernos, por exemplo, não voltam para o térreo toda vez, então ficam num andar mediano, então isso gasta menos energia. Os elevadores, às vezes, alguns até chegaram a trocar, quem tem dinheiro em caixa, modernizar essas máquinas, os elevadores, para gastar menos energia, cortar custos também com funcionários. Então, tem, por exemplo, 5 funcionários na limpeza, reduz para 4. E assim vai, todos os contratos, pedir, renegociar, o síndico renegocia os contratos com todas as empresas prestadoras de serviços. Então, isso está sendo muito comum. Tem que ir atrás, tem que procurar, tentar economizar de alguma forma. E tem um outro telespectador aqui falando também sobre taxas de condomínio. Ele quer saber se dá para pedir ao síndico para não fazer o reajuste da taxa para o ano seguinte. Então, pedir até pode ser feito, né? Quando tem aquela assembleia ordinária, anual, que fala sobre o reajuste das contas, pedir pode. Agora, o problema é isso que a gente já falou anteriormente. Como é que vai manter? Se todas as contas aumentaram, como que o síndico não vai aumentar? A menos que tenha, às vezes, um dinheiro em caixa. Todos os condomínios têm aquele fundo de reserva, que todos os meses todo mundo paga 5% da cota condominial e vai para o fundo de reserva. O que muitos condomínios estão fazendo atualmente? Tem um valor legal no fundo de reserva? Vamos então usar uma parte vem para as contas ordinárias, para abastecer a conta ordinária. E daí talvez diminui um pouco menos o condomínio. E sempre é bom deixar um valor lá no fundo de reserva, porque qualquer coisa emergencial está lá. Isso tudo tem que ser feito em assembleia. Não pode o síndico simplesmente, vou usar, vou pôr para cá, não. Tudo aprovado e procurando aumentar o menos possível para onerar menos as pessoas. Claro.